Olá, bom dia. Vamos estudar um pouquinho de língua portuguesa? Hoje o nosso assunto é elementos de uma narrativa. A gente estudou, na semana passada, uma narrativa. Lemos a história da menininha, e o arco-íris, e toda a história que aconteceu ali, os personagens, acompanhamos tudo direitinho. Mas agora é a nossa vez, é a sua vez de escrever a sua narrativa. Mas calma, não vamos sair escrevendo assim de qualquer jeito, não. Primeiro nós vamos observar que tem algumas partes importantes de uma narrativa, inclusive na história da menina com o arco-íris, tinha alguns pontos importantes e a gente vai encontrar aqui, eu vou explicar cada um deles, certo? Para vocês poderem fazer uma atividade primeiro e na próxima aula escrever essa narrativa, tá bom? Vamos lá então. Aqui eu tenho uma imagenzinha que estava inclusive no livro de vocês, com os elementos principais de uma narrativa, certo? Então nós vamos ver cada um deles agora. Primeiro deles, lugar. Uma das coisas que uma narrativa precisa ter é que você determine o lugar em que vai acontecer o que aconteceu, aquela história. Então, onde aconteceu a sua história? É uma pergunta. Você precisa responder essa pergunta. Aí você vai dizer que eu coloquei a imagem de um lugar, um parque. Pode ser um sítio, pode ser a sua casa, pode ser uma viagem em algum lugar. Você vai escolher, pode escolher uma cidade, mencionar o nome da cidade, certo? Então, quando se fala de lugar, você tem que determinar onde a sua história aconteceu. Para que quando perguntarem assim, aquela história que aconteceu, que alguém me contou, aconteceu aonde? Tem que saber, tem que estar lá dentro da sua historinha, certo? Vamos lá. Lugar, então, onde a história aconteceu. Primeiro ponto. Segundo elemento, o tempo. Aqui eu coloquei uma imagenzinha de dia e noite, mas também pode ser passado ou presente, ou até quem sabe futuro, se for algo que ainda não aconteceu, que você espera que aconteça. Então, o tempo, se foi durante o dia, se foi durante a noite, se foi de tarde, se já foi no passado, ou se está acontecendo agora, é o tempo em que a história acontece. Ela tem que estar descrita também, de alguma forma, na sua história. Então, a segunda coisa que você precisa definir é o tempo. Quando aconteceu ou quando está acontecendo a sua história. Terceiro elemento, importantíssimo também, porque pode dar todo o encanto da sua história, são os personagens. Quem estava nessa aventura? Quem estava nessa história? Um menino e uma menina? Duas meninas? É o pai, a mãe, uma família? Então, você vai definir quem são os seus personagens. E esse é um ponto importantíssimo também, porque eles vão ser os atores, vamos dizer assim, as atrizes, que vão atuar na sua história. Então é importantíssimo. Inclusive que eles tenham nomes, certo? O problema a gente também pode chamar de enredo. Aqui a gente precisa de bastante criatividade da sua parte. É para dizer o que aconteceu. Você já tem o tempo, já tem o lugar, já tem os personagens, mas o que aconteceu com eles nesse tempo, nesse lugar? Aí você pode ser criativo, pode soltar a imaginação, pensar em várias coisas que podem acontecer e aí você vai descrever dentro do que você já estava imaginando nesse lugar, nesse tempo e com esses personagens. Aí você vai descrever com bastante riqueza de detalhes e com bastante capricho o que está acontecendo na sua história, por que essa história está sendo escrita. Então, a resposta para essa pergunta, o que aconteceu, você vai dar contando sua bela história. E para finalizar, o desfecho, o fim, o encerramento, a solução. Como essa história acaba? Como essa história termina? Você que vai dizer, a história é sua. Então você tem total poder de decisão no final dela. Já pensou quando você assiste um filme, às vezes você quer um final e o filme tem outro final? Pois é, com a sua história, com a sua narrativa, você tem a chance de fazer isso, de escolher o final para a sua história. Então vamos lá, recapitular cada um dos elementos de uma narrativa. Primeiro, lugar, onde a história aconteceu. E aí você vai escolher. Segundo, tempo. Estava de dia, estava de noite, foi no passado, já aconteceu, está acontecendo agora.
Você também tem que determinar isso e citar, mencionar na sua história para que o leitor entenda, né? Lembra que a historinha está aí na sua cabeça e quem está lendo não sabe o que está lá dentro. Então você precisa expressar isso com palavras. Os personagens, você também tem que ter bastante criatividade para escolher personagens, nomes e até características para esses personagens, né? Eles podem ser tímidos ou mais falantes, ou quem sabe curiosos, né? Enfim, você vai determinar quais são as características também dos seus personagens. O problema, que também pode ser chamado de enredo, né? O que aconteceu nessa história? E por fim, o desfecho. Como a sua bela história termina. A tarefa de hoje para vocês não vai ser escrever uma narrativa. O que você vai fazer hoje é escolher um elemento para cada um desses que eu ensinei hoje para vocês. Você vai escolher o lugar, o tempo, o personagem ou personagens, uma história, um enredo, não precisa entrar nos detalhes, só dizer algo que pode acontecer, que você gostaria de criar em cima disso. E, por fim, o desfecho, como seria? Bem resumido, certo? São 2, 3 linhas para cada um, porque a história mesmo, a narrativa, você vai criar só na próxima aula. E aí eu vou voltar e dar mais algumas dicas para a gente fazer junto essa atividade, certo? Espero que vocês consigam. Se tiver alguma dúvida, entre em contato, me chama, que eu estou aqui para ajudar vocês. Um beijo e até a próxima.